E se eu te dissesse que durante 2000 anos te contaram a história errada? Que aquilo que sempre chamaste de salvação não é o que Jesus veio realmente trazer? Que existe uma palavra grega usada nos evangelhos perdidos que muda completamente a missão dele, e essa palavra não é salvar, é despertar. Hoje vou abrir contigo o que a igreja institucional decidiu enterrar nos primeiros séculos, o que Jesus disse aos seus discípulos mais próximos quando ninguém estava a ouvir, e o que está escondido em código dentro da própria Bíblia que tu já leste 1000 vezes sem perceber. Não estás perdido, estás a ser chamado. Vamos lembrar, comecemos pelo problema. Quando a maioria das pessoas pensa em Jesus, pensa nele como o Salvador que morreu pelos teus pecados para que possas ir para o céu depois de morreres. Esta é a versão que a igreja construiu nos concílios do quarto século para um império inteiro engolir. É funcional, é simples, é controlável, mas não é a única leitura, e talvez não seja sequer a leitura original. Existem manuscritos descobertos no Egito em 1945, na cidade de Nag Hammadi, com 52 textos escritos por cristãos do primeiro e segundo séculos. Cristãos que estavam vivos quando os apóstolos ainda caminhavam. E o que eles escreveram contradiz, em muitos pontos, a teologia oficial que veio depois. O Evangelho de Tomé é o mais famoso desses textos. Não conta uma história, não tem narrativa. É uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. E o primeiro dito é uma bomba. Diz assim: aquele que descobrir o significado destas palavras secretas não experimentará a morte. Repara no verbo. Não diz será perdoado. Não diz será absolvido, diz não experimentará a morte. Salvação aqui não é evitar o inferno, é descobrir um significado, conhecer uma verdade interior, despertar para algo que já está em ti. A palavra grega usada para esta forma de salvação é gnose, conhecimento direto, experiencial, interior. Não é informação intelectual, é reconhecimento. É como acordar de um sonho e perceber que tudo o que vivias antes era ilusão. Os primeiros cristãos, chamados gnósticos, liam os ensinamentos de Jesus como um mapa para esse despertar, não como um conjunto de regras a obedecer. E o curioso é que existe um versículo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, que sobreviveu ao crivo dos concílios. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Lê outra vez, não está no céu, não está numa instituição, está dentro de ti. Esta é uma frase gnóstica preservada no cânone oficial. Os padres da igreja não conseguiram apagá-la, então tentaram diluí-la. Disseram que a tradução correta seria entre vós, no meio do grupo. Mas o grego original, entos himon, significa as duas coisas. E é deliberado, é ambíguo, é um koan. Vamos mais fundo. A palavra para salvação no grego do Novo Testamento é soteria, vem da raiz sozo, e sozo, no grego antigo, não significa apenas salvar do inferno, significa também restaurar, tornar inteiro, despertar para a saúde. É a mesma raiz da palavra moderna soteriologia, mas também da palavra sofrosine, que significa lucidez, sanidade, ver com clareza. Quando Jesus dizia que veio para te salvar, no original podia tão facilmente significar que veio para te despertar para uma sanidade que perdeste, para te tornar inteiro, para te lembrar de quem realmente és. E aqui está o ponto que muda tudo. Para a corrente gnóstica do cristianismo primitivo, o ser humano não é um pecador miserável que precisa de ser perdoado por uma divindade externa. O ser humano é uma alma divina que esqueceu a sua origem, um anjo a viver dentro de carne, uma centelha de luz aprisionada num mundo que parece sólido, mas é mais ilusão do que realidade. A queda não foi moral, foi uma queda na esquecimento. Adão e Eva não pecaram comendo um fruto, eles esqueceram. E Cristo veio para reverter esse esquecimento, veio para ativar a tua memória. Os gnósticos chamavam a isto a grande lembrança, em grego anamnesis, a mesma palavra que Platão usava quando dizia que
que aprender é apenas lembrar o que a alma já sabia antes de cair no corpo. Para Platão, a alma vinha de um reino superior. Para os gnósticos cristãos, esse reino tem um nome: pleroma, a plenitude, o lugar de onde vens, onde tudo é luz e onde o teu lugar foi guardado desde antes da fundação do mundo. Agora pensa numa coisa. Se isto é verdade, mesmo em parte, então o que Jesus fez na cruz não foi pagar uma dívida cósmica, foi mostrar-te o caminho de regresso. Foi um acto pedagógico, um espelho, um mapa. Cristo é o primeiro a lembrar completamente, e ao lembrar, abre o caminho para os outros. Por isso é chamado Logos, a palavra. A frequência da lembrança. E quando ele diz eu sou o caminho, ele não está a dizer que é o portal exclusivo controlado por uma instituição. Está a dizer que o que ele fez despertar para a sua identidade divina é o caminho que tu também tens de fazer. Os textos gnósticos são radicais nesta parte. O Evangelho de Filipe diz que aqueles que se tornam cristãos, não pelo nome, mas pela natureza, são os filhos da câmara nupcial, os iniciados que viram o que os outros não viram. O Evangelho da Verdade diz que a salvação é o esquecimento ser vencido. O apócrifo de João descreve um Cristo cósmico que envia mensagens em sonhos para os adormecidos, dizendo: levanta-te, lembra-te, és da luz. Estes textos foram queimados em fogueiras públicas pelo bispo Atanásio no ano 367, mas algumas cópias foram escondidas num jarro selado no deserto egípcio e ficaram lá enterradas durante 1600 anos, à espera deste momento. O que isto significa para ti, hoje, vivo, agora? Significa que se tu sentes que algo está em falta na religião que te ensinaram, talvez não seja porque tu estás errado. Talvez seja porque há mais coisa, que a versão simplificada que recebeste é apenas a parte exterior, a casca, o ensinamento para crianças, e que existe outra leitura mais antiga que sempre esteve à espera de quem tivesse coragem de procurar. Não é heresia procurar, é chamado. A Bíblia, lida com olhos novos, está cheia de versículos gnósticos. Sois deuses, Salmo 82. O reino dentro de vós, Lucas 17. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8. Estas frases não são metáforas vagas, são indicações, mas atenção. Despertar não é fácil. Os gnósticos chamavam-lhe trabalho. A maior parte das pessoas prefere continuar a dormir, porque dormir é confortável. Acordar implica ver coisas que não querias ver. Sobre ti, sobre o sistema, sobre as histórias que te contaram. Implica deixar para trás certezas, comunidades, identidades. Não toda a gente está pronta, e está tudo bem. Cada alma desperta no seu tempo, mas se estás a ouvir isto até ao fim, talvez seja sinal. Talvez não seja por acaso que este vídeo apareceu para ti hoje. A última coisa que te quero dizer é a mais importante. A igreja institucional não é o inimigo. É um veículo. Para muitos é o veículo certo, mas para alguns é apenas o ponto de partida. Os gnósticos antigos não diziam para abandonar o cristianismo, diziam para o aprofundar, para continuar a ler, para continuar a procurar, para tirar a casca e chegar ao núcleo. Jesus não veio fundar uma religião, veio mostrar uma porta, e essa porta está dentro de ti, sempre esteve, está agora. A escolha é tua, continuas a seguir, ou começas a lembrar. Diz-me nos comentários, já tinhas ouvido falar dos evangelhos de Nag Hammadi? Já tinhas pensado em Cristo como aquele que veio despertar e não apenas salvar? E partilha este vídeo com quem se sente perdido na religião que recebeu, mas continua a arder pela verdade. Se queres continuar a trilhar este caminho oculto, inscreve-te na lente divina, ativa o sino e lembra-te, tu não estavas destinado a seguir, estavas destinado a lembrar. Paz.